Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm andado? Bom, primeiramente eu quero pedir mil desculpas para vocês pelo hiato, né? Se é que vocês perceberam do meu último vídeo para esse de hoje. Nós temos um hiato de uma semana aí que eu fiquei impossibilitado de postar um novo vídeo, tá? Mas prometo a vocês que vou tentar manter a periodicidade, vou manter essa periodicidade semanal. E muito importante, os vídeos aqui do meu canal, desse nosso bate-papo sobre quadrinhos, eles vão ser todas as quartas-feiras, por volta de umas 10 da manhã, eles vão entrar no ar, tá? Essa questão do horário ainda eu vou estudar direito, mas eles vão entrar no ar todas as quartas-feiras, tá? Bom, pessoal, hoje eu vou trazer um assunto, eu espero que eu não esteja me repetindo, mas eu quero trazer para vocês um pouco mais, acrescentar um pouco mais de algo que foi comentado, que eu conversei com vocês há uns vídeos para trás, não sei se vocês estão lembrados sobre aquela questão do aonde que termina o leitor de quadrinhos e aonde começa o autor de quadrinhos. E eu acho que, né, naquela postagem eu, eu comentei com vocês ali que era um assunto que tinha mais alguns itens a ser tratado, porque ele é um pouco cheio de ramificações, e tem algumas ramificações que eu acho interessante trazer para vocês, para elucidar algumas coisas, ou abrir, né, a gente discutir, abrir algumas coisas, algumas ideias juntos, né? E a troca mesmo, né, de informações, de bate-papo, de ideias, sempre acrescenta para a gente também. Importante sempre frisar isso, que na verdade se trata de uma opinião minha, de um ponto de vista, tá? Esse ponto de vista, ele não é absoluto, e obviamente ele não é a verdade, mas ele não é absoluto, eu posso mudar ele daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então você está querendo me dizer, Laudo, que você é uma pessoa volúvel, você está falando algo que você pode mudar de raciocínio daqui a uma semana? Sim, sim, porque nós temos que estar abertos para as coisas, né? No momento, a minha reflexão sobre o determinado assunto é essa, né? Bom, se vocês lembram que nesse papo que a gente teve sobre onde termina o leitor e aonde começa o autor, o que um pesa sobre o outro, principalmente o primeiro, a gente vamos pensar algumas coisas aqui sobre, pensando que todo mundo que faz história em quadrinho tem é uma regra, acredito eu, você traz aquilo da infância, né, como comentei no outro vídeo, da leitura do quadrinho, né? Então, a leitura, a descoberta ao longo dos anos, ela vai trazendo coisas que você guarda para si e coisas que você, por mais que até você tenha gostado, você coloque de lado. Então, existe aqueles pontos que são muito importantes, né? Que você traz uma certa identificação com aquele tipo de quadrinho. No Brasil, né, não só no Brasil, mas, né, no nosso caso, onde nós estamos, no Brasil, os comics americanos são muito influentes aqui. A minha geração, várias gerações, vem influenciada pelos comics e, muito em especial, pelos super-heróis, né? Eu venho de uma geração onde a influência do quadrinho de super-heróis houve, mas eu tive de outros, né? Eu, cinquentão aqui, tive influência de outros, Fantasma, Flash Gordon, né? Mas enfim, os cómics foram sempre muito importantes, né? Agora, como foi conversado, há aquele momento em que você passa a produzir seu quadrinho e, como nós já havíamos comentado, com vocês, você começa a trabalhar com
a produzir, e na verdade você está apenas trazendo para cá, trazendo para a sua produção, né? Você se descobriu, a leitura de quadrinho propiciou um prazer, te trouxe para o mundo da aventura, te trouxe um aprendizado do desenho, você descobriu que os quadrinhos a história em quadrinho é a arte que você quer usar para se comunicar, e aí você começa a produzir. Só que existe uma questão que é muito curiosa e permeia alguns autores, e veja, isso não é uma crítica, porque é importante lembrar que, frisar, melhor dizendo, que todo mundo faz o que quer. Então, essas opiniões, o que quiser, né? Isso que eu trago para vocês são algumas opiniões para mexer o caldo. De repente, nessa mexida de caldo, alguma coisa boa possa sair, pular para fora daquela panela, daquele caldo. E nesse trânsito, né, do leitor, tal, você começa a produzir, você começa a criar coisas que, na verdade, são cópias daquilo que você leu, sabe? Daquilo que você gosta. Você faz, não é nem uma coisa aqui no Brasil, né, do movimento antropofágico, você ingere aquilo, né? Você come aquilo e transforma em algo dentro da sua leitura. Você copia, você pega conceitos, você pega ideias, né? Você pega padrões estéticos e traz aquilo para o seu universo, né? Então isso não é uma criação, isto é uma cópia, né? Isso é legal, como eu disse, isso é ruim, cada um faz o que quer. Mas existe um ponto que sempre é importante a gente pensar. Existe aquela conversa, né, que eu crio primeiro para mim, né? Geralmente o artista, né, seja de que segmento, eu crio primeiro para mim. Como eu acho que eu já devo ter comentado para vocês, isso é uma coisa óbvia, porque nós estamos dentro de nós. Então, nós somos o primeiro espectador, o primeiro leitor daquilo que é feito. Então, sim, é criado para mim. No segundo momento, não, você está criando o quadrinho, né? Como também já foi falado, ele é uma arte que ela só existe a partir do momento em que os outros passam a olhar, ler, ter o objetivo da forma de arte, que é o quadrinho, que é a leitura. Então, junta-se tudo, né? O processo do imagético, do textual, do embalar no clima daquela história. Então, este processo final, né? Quer seja pela internet, quer seja com gibi, com álbum, seja lá o que for, ele é o projeto final. Então, esse projeto final ele só acontece a partir do momento em que existe o leitor, ele que vai promover esse processo final, né? E se a gente não pensar nele e não entender a cabeça dele e não puxar lá para trás aquele leitor que você foi apenas antes de se tornar um autor, você pode traçar paralelos. Se aquilo que a gente está criando hoje é uma cópia com vamos dizer assim, com um reflexo carinhoso de algo que nós gostamos, né? Eu criei uma versão minha daquilo que eu gosto. O leitor, que às vezes não vai ter esse relacionamento afetivo entre o que você gostou e o que você gosta, e o que você está fazendo aqui, que é essa cópia meio prazerosa, meio homenagem, meio agora vou fazer o meu, ele pode simplesmente passar batido por aquilo
e aquilo não seduzir ele. Por quê? Será que é porque ele não vai preferir o original? Né? E o original não precisa ser uma obra maravilhosa, não precisa ser uma coisa maravilhosa. Ela pode simplesmente ser original dentro do que ela se propôs ali, de ter sido uma primeira coisa, um encabeçar uma linha, enfim. Mas ela veio primeiro, né? Então, onde vocês percebem que talvez algo possa quebrar a perna no meio desse caminho? Porque eu sou um leitor, gosto daquilo que eu faço, desculpa, perdão, eu sou um leitor, sou muito fã daquilo, aí comecei a produzir minhas HQs, vou levar ela para o leitor, vou publicar de alguma forma, e faço uma versão, uma cópia daquilo, achando que o leitor ali, os leitores, vão ter o mesmo sentimento que eu. E às vezes é óbvio que não. Então como é que nós vamos resolver isso? Há uma questão muito simples, na minha opinião aqui, na minha sugestão, não é romper com aquele passado de leitor que tanta coisa boa. É talvez esmiuçar um pouco mais, entender um pouco mais aquilo que você leu, tá? E você perceber que alguns pontos, alguns temas, alguns assuntos recorrentes a esse quadrinho que tanto lhe fez bem, e que às vezes até quando você era criança você não entendeu bem, agora mais maduro, mais velho, você pode sacar melhor. Então é você entender aquilo e trazer para você, porque o leitor ele vai querer ler, por mais que ele não tenha até uma noção tão clara disso, ele vai querer ler algo mais verdadeiro, tá? E veja bem, eu não estou falando de originalidade, de algo inusitadamente novo. Acho que é difícil hoje em dia algo, sabe, sair do zero, que gere um espanto, né, no leitor. É aquilo que é carregado da verdade. Né? Isso pode parecer muito bonito, carregado da verdade, mas é carregado da verdade. Como? É algo que nós aqui brasileiros, né? Deixa eu tirar meu óculos aqui. Algo que nós aqui brasileiros sempre soubemos fazer muito bem, agregar culturas do mundo todo e digeri-las e transformá-las. Então, por isso que brasileiro toca rock muito bem, brasileiro canta ópera muito bem, sabe? Pinta, enfim, faz quadrinhos muito bem, sabe? Talvez o quadrinho brasileiro seja um dos melhores do mundo. Isso não sou eu que estou falando, nem brasileiros que falam. Porque, de alguma forma, ele acrescenta o tempero seu, o tempero pessoal. Esses artistas, né, que, 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 que fazem essa antropofagia, vamos dizer assim, eles traduzem isso. Então, se você se conhecer bem, é importante. Por isso que esses papos que eu trago aqui para vocês, às vezes eles fogem muito do didatismo do beabá de uma história em quadrinho, que é justamente para você se pensar como criador, não de uma maneira também tão chata, tão intelectualizada, você se conhecer como autor e para você promover, você fazer entretenimento. Eu não estou falando para você criar obras filosóficas, não, para fazer entretenimento, historinha de aventura, historinha de porrada, historinha de, sei lá, seja lá o que for, entendeu? Então, entender, sabe, ver o que eu gosto daquilo, o que aquilo ali me traz legal, sabe? Não é só a forma, sabe? Porque dor, tristeza, ansiedades, amor, paixão, ódio, esperança,
tantos outros sentimentos, tantas outras situações, elas são inerentes ao ser humano, seja aqui no Brasil, seja lá na Mauritânia, seja lá no Japão, seja lá onde for. Então, o que às vezes você, né, voltando, o que você ali tanto fez sua cabeça no comics americano e no mangá ou na BD, né, no quadrinho europeu, e aquilo tanto te seduziu quando você mais jovem, quando você criança, você pode ter aquilo como uma influência, não como uma cópia. Então, aquela influência, ela vai te agregar. Ela vai te trazer, num ponto inicial, vamos dizer assim, ela vai te trazer motivações para que você vá adiante e que para chegar uma hora que você vai pegar essa motivação, essa influência, você vai agradecer, muito obrigado, e agora eu vou com o meu. Entendeu? Sabe? Ela é quando você vai andar com as suas próprias pernas. Então, é simplesmente analisar por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou fazendo isso, sabe? Tem a ver ou simplesmente quero fazer porque fazer? Ah, tudo bem, não estou dizendo não faça. Como dizia Aleister Crowley, faça o que tu queres. Há que ser tudo da lei. Então é essa história. Mas reflita melhor sobre o que eu falei. Pense no leitor. Pense, sabe? Às vezes uma mera reprodução daquilo que eu gostei muito, sabe? Ao passo do que se eu fizer, se eu pegar tudo bem aquilo, o tempero daquilo que eu gostei muito e agregar algumas questões minhas, algumas percepções do dia a dia, algumas observações de amigos da minha vida e misturar, sabe, contar, sabe? O herói não precisa ser super, ele pode ser herói. O herói não precisa ter poderes, ele pode ter dons. Ele não precisa querer salvar o mundo, ele pode querer ajudar a pessoa ali na esquina. E, enfim, né? Você trabalhar, você se conhecer para você poder passar a sua verdade, né? Para o leitor. E aí o leitor vai ver e vai falar, putz, isso é legal, isso é muito bacana. A história em quadrinho brasileira, ela é cheia de clássicos, que eu não quero aqui ficar pondo um ou outro, mas ela é cheia de clássicos, uns muito mais conhecidos, outros nem tanto, mas de clássicos, onde se você for olhar, eles têm referências muito fortes, mas eles caminham para suas pernas. Eles caminham por suas pernas, tanto no gênero de humor, de cartoon, de tira, como histórias de terror, de aventura. Você percebe a influência, mas você percebe que eles andaram... Houve um ponto em que eles começaram a andar com as suas próprias pernas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E semana que vem, sem falta, prometo para vocês, eu volto aqui com um novo bate-papo, mostrando algumas dicas de quadrinho, conversando mais esses assuntos assim, né, que para a gente refletir mais um pouco, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal, até semana que vem. Um grande beijo a todos.